Preparem-se para uma viagem no tempo, direto à Grécia Antiga. Hoje vamos mergulhar de cabeça na obra-prima de Aristóteles, a Poética. Isso aí. Mais de 2000 anos, hein? E essa obra moldou a forma como a gente entende as narrativas até hoje. Pois é. Impressionante como a poética continua super relevante. Sabe quando você assiste um filme que te prende do começo ao fim? Ou lê um livro que te faz sentir mil emoções. É bem provável que o roteirista ou o autor tenha se inspirado em Aristóteles, às vezes até sem saber. Não é verdade? E o mais legal é que as ideias dele não se aplicam só às tragédias gregas, não. Não, não, de jeito nenhum. Dá para usar os conceitos da poética para entender qualquer tipo de narrativa. Filmes, séries, livros, peças de teatro, Livro game até videogame. é tipo um manual pra gente entender o que faz uma história funcionar. O que torna emocionante e envolvente. E memorável. Exatamente. E aí, prontos para desvendar os segredos da narrativa com o mestre Aristóteles. A Poética é basicamente o primeiro livro de teoria dramática que a gente conhece. Um tratado filosófico que foca na arte da poesia, especialmente tragédia e a poesia épica. É fascinante como ele disseca esses gêneros, sabe? Ele vai além da superfície e mergulha nos elementos que compõem uma boa história. Tipo um raio-x da narrativa. A gente vai entender como o enredo, os personagens, as emoções, tudo isso se conecta para criar uma experiência poderosa para o público. E tem mais. Vamos descobrir como a poética influenciou a forma como as histórias são contadas até hoje, mesmo depois de tantos séculos. Não é à toa que esse livro é considerado um clássico. Ele meio que lançou as bases para a narrativa ocidental como a gente conhece. Sem dúvidas. E preparem-se, porque vamos desmistificar alguns conceitos importantes, como a mimese, a catarse e a famosa amartia. Calma, calma. Para quem não está familiarizado com o grego antigo, a gente vai traduzir esses termos e explicar tudinho direitinho. Pode deixar. Vamos começar desvendando o conceito de mimese, a base da teoria de Aristóteles sobre a arte. Mimese, hein? Parece complicado. Mas aposto que é mais simples do que a gente imagina. Com certeza. A É. mimese é basicamente a ideia de que a arte imita a vida. Para Aristóteles, a poesia e a narrativa em geral são formas de imitação da realidade. Interessante. Então, quando a gente assiste a um filme, por exemplo, a gente está vendo uma representação da vida real, mesmo que seja ficção? Exatamente. A mimese não se trata de copiar a realidade exatamente como ela é, mas de criar uma representação artística que capture a essência da experiência humana. Nossa. Pense nos filmes, nas séries, nos livros. Todos eles tentam, de alguma forma, retratar aspectos da vida. As relações, as emoções, os conflitos. Faz sentido. E essa ideia da arte imitando a vida se aplica a todos os tipos de narrativa. Sim. Seja uma comédia romântica, um filme de ação, um drama histórico, todas as histórias se baseiam na observação da realidade e na criação de personagens e situações que ecoam a experiência humana. E o que Aristóteles tinha a dizer sobre a tragédia? Afinal, essa era a forma de narrativa mais popular na Grécia Antiga. Ele dedicou boa parte da poética para analisar a tragédia. Para Aristóteles, a tragédia era muito mais do que apenas uma história triste, sabe? Ele via como uma forma de arte poderosa, capaz de provocar emoções intensas e reflexões profundas no público. Sei. É. E como ele definia a tragédia de alguma fórmula mágica? Para Aristóteles, a tragédia é a imitação de uma ação completa, de caráter sério e elevada, que envolve personagens nobres e provoca no público a catarse, ou seja, a purificação das emoções através da piedade e do terror. Uau. Purificação das emoções. Que conceito interessante. Dizer que a gente pode sair de uma tragédia se sentindo melhor do que quando entramos. É mais ou menos isso. A ideia é que, ao vivenciarmos as emoções intensas de uma tragédia, a gente libera essas emoções, de forma segura e controlada, claro. Entendi. É como se a arte nos proporcionasse uma válvula de escape para lidar com os nossos próprios medos e angústias. Nossa, que incrível. É como se a tragédia funcionasse como uma terapia em grupo, né? Todo mundo assistindo junto, compartilhando as mesmas emoções e saindo dali mais leve. Exatamente. E para Aristóteles, a tragédia tinha um papel fundamental na sociedade, pois permitia que as pessoas confrontassem seus medos, refletissem sobre a vida e aprendessem a lidar com as adversidades. E como a catarse funciona na prática? A gente realmente sente essa purificação das emoções ao assistir a uma tragédia. Pense em um filme que te fez chorar muito, mas que, ao mesmo tempo, te deixou com uma sensação de alívio ou de compreensão. Ah, A catarse é isso, a liberação emocional que a gente sente ao se conectar com a história de forma profunda. entendi. É como se a tragédia nos ajudasse a processar emoções difíceis, a dar um sentido para a dor, a encontrar beleza até mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Exatamente. E para Aristóteles, a catarse era um dos principais objetivos da tragédia, pois ela tinha o poder de transformar o público, de torná-lo mais compassivo, mais consciente e mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mas peraí,
Se a tragédia é imitação de uma ação completa, quer dizer que ela precisa ter começo, meio e fim. Tipo um filme com 3 atos. Exatamente. Para Aristóteles, o enredo da tragédia precisa ser bem estruturado, com uma sequência lógica de eventos que levam ao clímax e à resolução do conflito. Ele tinha alguma preferência por tipos de enredo? Tipo, ele curtia mais as histórias com reviravoltas, finais felizes ou finais trágicos? Ele não falava exatamente em finais felizes ou trágicos, mas ele dava muita importância para o conceito de peripécia, que é basicamente uma reviravolta inesperada na trama. Tipo, quando a gente pensa que o mocinho vai vencer, mas de repente tudo dá errado. Isso mesmo. A peripécia é um elemento que gera suspense, surpresa, e nos mantém vidrados na história, querendo saber o que vai acontecer a seguir. E para além do enredo e da catarse, o que mais o Aristóteles destacava na tragédia? Ele também dava muita importância aos personagens. Para ele, os personagens são a alma da tragédia e precisam ser bem construídos para que a gente se importe com a história. E como ele definia um bom personagem? Tinha que ser bonzinho, corajoso, inteligente. Na verdade, ele não se prendia a estereótipos. Para Aristóteles, um bom personagem precisa ser verossímil. Ou seja, precisa agir de acordo com a sua natureza e com as circunstâncias da história. E ele não precisa ser perfeito, mas precisa ser convincente. Então quer dizer que os personagens podem ter defeitos, tomar decisões erradas e até mesmo agir de forma egoísta. Com certeza. Para Aristóteles, o mais importante é que as ações dos personagens sejam compreensíveis, mesmo que a gente não concorde com elas. Entendi. É tipo, a gente pode até odiar um personagem, mas a gente precisa entender por que ele age daquela forma, né? Exatamente. E para criar personagens complexos e realistas, Aristóteles introduziu o conceito de amartia, a famosa falha trágica do herói. Olha só, mais um termo grego. Hamartia, parece nome de doença. Mas o que significa essa tal falha trágica? A amartia é um erro de julgamento, uma fraqueza de caráter, ou uma decisão equivocada que leva o herói à sua ruína. É como se ele tivesse um ponto fraco, uma falha que o impede de alcançar a felicidade plena. Então quer dizer que mesmo os heróis mais nobres e corajosos podem ter falhas. Com certeza. Para Aristóteles, a amartia é o que torna o herói humano, imperfeito. E por isso mesmo, mais interessante, é a falha trágica que o torna vulnerável, suscetível ao erro. E que, em última instância, o leva à sua queda. Entendi. A amartia é tipo um tempero especial que dá mais sabor à história, né? Ela cria suspense, nos faz questionar as motivações dos personagens e nos mantém presos na trama. Exatamente. E é por isso que a amartia é um elemento tão importante na construção de personagens memoráveis. Pense em personagens icônicos como Hamlet, Macbeth ou Romeu e Julieta. Todos eles têm falhas trágicas que os levaram à ruína, mas que também se tornaram personagens fascinantes e atemporais. É, realmente. A gente se identifica com os personagens, porque eles são humanos, como nós, com seus erros e acertos, suas virtudes e fraquezas. E é essa identificação que torna a história mais poderosa e emocionante. Com certeza. E para além do enredo, da catarse dos personagens, Aristóteles também se aprofundou em outros elementos importantes da tragédia, como o pensamento, a dicção, a música e o espetáculo. Nossa, quanta coisa. Parece que a gente vai ter muito o que explorar ainda nessa poética, né? Com certeza. E o legal é que a gente vai descobrir como todos esses elementos se encaixam para criar uma experiência completa e envolvente para o público. Então bora continuar essa viagem pelo mundo da narrativa. Vamos lá. Vamos lá. Que comece o espetáculo. E aí, preparados para mergulhar ainda mais fundo na poética. Na última parte, a gente explorou a ideia da mimese, a arte imitando a vida, a catarse, a purificação das emoções através da tragédia e a amartia, a falha trágica do herói. Agora, vamos dissecar os 6 elementos que Aristóteles considerava essenciais para a construção de uma tragédia. 6 elementos. Nossa, parece que montar uma tragédia era quase tão complexo quanto construir um navio. Quais são esses elementos? Tô curioso para entender como essa engenhoca narrativa funciona. Para Aristóteles, uma tragédia de sucesso precisava ter uma combinação perfeita de enredo, personagem, pensamento, dicção, música e espetáculo. Cada um desses elementos tem um papel fundamental na construção da narrativa e na criação da experiência catártica para o público. Começando pelo enredo, então. Afinal, sem uma boa história para contar, não tem tragédia, né? O que o Aristóteles tinha a dizer sobre esse elemento? Ele dava dicas de como criar um enredo de sucesso. Para ele, o enredo, ou mitos em grego, era a alma da tragédia, a estrutura que sustentava toda a história. Ele dizia que o enredo ideal devia ter um começo, um meio e um fim. E que os eventos deviam se suceder de forma lógica, coerente. E não podia ser qualquer historinha, não. Tinha que ser uma ação de grande magnitude, com reviravoltas, reconhecimento e, claro, sofrimento. Sofrimento? Nossa, parece que o Aristóteles curtia uma história dramática.
Mas por que o sofrimento era tão importante para ele? Seria só para fazer o público chorar? Na verdade, o sofrimento para Aristóteles não era gratuito. Ele servia para despertar a compaixão e o medo no público, fazendo a gente chegar à fragilidade da condição humana, às consequências das nossas ações. Através do sofrimento do herói, a gente consegue se conectar com a história de forma mais profunda e refletir sobre as nossas próprias vidas. Faz sentido. É como se a gente aprendesse com os erros do herói sem precisar passar pelas mesmas dificuldades. Mas, voltando ao enredo, você falou em reviravoltas e reconhecimento. Pode explicar melhor desses conceitos? Claro, a peripécia ou reviravolta é um elemento que gera surpresa e suspense na narrativa. É aquele momento em que a história toma um rumo inesperado, mudando completamente o destino dos personagens. Já o anagnórisis, ou reconhecimento, é o momento em que o herói, ou outro personagem, descobre uma verdade crucial, que pode ser sobre si mesmo, sobre os personagens ou sobre a situação em que se encontra. Entendi. Então a peripécia é tipo uma bomba que explode na trama, sacudindo tudo e todos. E o anagnórisis é a peça que faltava no quebra-cabeça, que revela a imagem completa da história. Esses dois elementos juntos criam uma dinâmica incrível na narrativa, né? Com certeza. Eles mantêm o público em suspense, instigam a curiosidade e aumentam o impacto emocional da história. E depois do enredo, qual é o próximo elemento na lista do Aristóteles? O personagem. Para ele, os personagens eram uma alma da tragédia. Eles davam vida à história e nos cativavam com suas ações, suas motivações e principalmente com suas falhas. Falando em falhas, a gente já explorou um pouco a amartia, a falha trágica do herói. Mas o que mais o Aristóteles considerava importante na construção de um bom personagem? Ele defendia que um bom personagem precisava ser verossímil, ou seja, agir de acordo com a sua natureza, com as circunstâncias da história. Ele também precisava ser consistente, agindo de forma coerente ao longo da narrativa, mesmo que suas ações fossem motivadas por falhas ou contradições. E o herói precisava ser necessariamente bonzinho, ou ele podia ter um lado mais sombrio. Para Aristóteles, o mais importante é que o herói fosse humano, com qualidades e defeitos. Ele podia ser nobre, corajoso, mas também podia ser egoísta, vingativo ou ambicioso. O que importa é que suas ações fossem compreensíveis para o público, mesmo que a gente não concordasse com elas. É como se a gente pudesse enxergar um pouco de nós mesmos em cada herói trágico, né? Com todas as nossas complexidades e contradições. Exatamente. É essa identificação que torna a tragédia tão poderosa e atemporal. A gente se conecta com os personagens, sofre com eles, torce por eles e, no final, aprende com suas experiências. E o que dizer daqueles personagens que mudam de comportamento ao longo da história? Essa mudança é permitida na tragédia. Sim, desde que seja justificada pela lógica da narrativa, pela personalidade do personagem. A mudança não pode ser abrupta ou gratuita. Precisa ser gradual e fazer sentido dentro do contexto da história. É como se a gente acompanhasse a evolução do personagem, suas transformações, seus conflitos internos. Exatamente. Essa jornada de autoconhecimento é um dos elementos mais fascinantes da tragédia. E depois do enredo e do personagem, qual é o próximo elemento na lista do Aristóteles? O pensamento. Esse elemento se refere às ideias, reflexões e argumentos que permeiam a narrativa, expressos através dos diálogos dos personagens. É como se a gente pudesse escutar os pensamentos dos personagens, suas motivações, seus dilemas morais, suas visões de mundo. Exatamente. O pensamento aprofunda a nossa compreensão da história, nos levando a questionar, a refletir e tirar nossas próprias conclusões. Mas como o pensamento se manifesta na tragédia? Através de longos monólogos ou de conversas profundas entre os personagens? Principalmente por meio dos diálogos, que precisam ser bem construídos com ritmo, cadência e uma linguagem que reflita a personalidade dos personagens. Aristóteles era um mestre da retórica, então ele certamente dava muita importância à forma como as palavras eram usadas na tragédia. Falando em palavras, qual é o próximo elemento da lista? A dicção. Para Aristóteles, a dicção, ou seja, a escolha das palavras, era crucial para criar o clima da história, transmitir emoções, construir a identidade dos personagens. Ele acreditava que a linguagem da tragédia devia ser clara, concisa, expressiva, sem ser rebuscada ou artificial. Devia soar natural, como se os personagens estivessem realmente conversando entre si. É como se a gente estivesse ouvindo uma conversa real, com todas as nuances e emoções que a linguagem humana é capaz de expressar. Exatamente. A dicção é a ponte que conecta a história com o público, nos transportando para o mundo da tragédia, nos fazendo sentir parte da ação. E qual é o próximo elemento na lista? A música, talvez. Afinal, a música tem um poder incrível de evocar emoções, né? Você acertou. A música, ou melos em grego, era um elemento fundamental da tragédia grega. O coro cantava e dançava, interagindo com os atores e comentando a ação da história. A música tinha o poder de evocar emoções específicas, como alegria, tristeza, raiva ou medo. E também podia criar suspense, intensificar o drama e preparar o público dos momentos mais importantes da história. É como se a música fosse a trilha sonora da tragédia, né?
conduzindo nossas emoções, nos guiando pelos meandros da narrativa. Imagino que as tragédias gregas deviam ser o espetáculo e tanto, com música, dança, cenários elaborados. E por falar em espetáculo, esse é o último elemento da nossa lista. Para Aristóteles, o espetáculo, ou ópsis em grego, se referia a tudo que era visual na encenação. Cenário, figurinos, adereços, iluminação. Ele reconhecia a importância do espetáculo para criar uma experiência sensorial completa para o público, mas alertava para o risco de se tornar um elemento superficial que se sobrepõe à essência da história. Então o espetáculo precisa estar a serviço da narrativa, complementando, enriquecendo, sem roubar a cena. Exatamente. O espetáculo precisa ser usado com parcimônia e inteligência, contribuindo para a imersão do público na história, sem desviar a atenção dos elementos mais importantes da tragédia, o enredo, os personagens, o pensamento. É como se o espetáculo fosse a moldura da obra de arte, que realça a beleza do quadro sem desviar o olhar do observador. Perfeito. O espetáculo é a cereja do bolo da tragédia, adicionando uma camada extra de beleza e emoção à experiência do público. Nossa, quanta informação! Parece que desvendamos os segredos da tragédia grega. Mas a poesia épica. O que o Aristóteles tinha a dizer sobre essa outra forma de narrativa? Ele também dedicou uma parte da poética para analisar a poesia épica, que ele considerava uma prima próxima da tragédia, mas com algumas diferenças importantes. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar as características da poesia épica e entender como ela se compara à tragédia, revelando as nuances, as sutilezas da visão de Aristóteles sobre a arte da narrativa. Vê a poesia épica, então. Tô pronto para me aventurar nesse novo mundo. E aí, pessoal, prontos para a última parte da nossa imersão na poética de Aristóteles. Depois de desvendar os mistérios da tragédia, com suas reviravoltas, emoções intensas, heróis com falhas trágicas, chegou a hora da gente explorar a poesia épica. É isso aí. Se preparem para embarcar numa viagem grandiosa, repleta de heróis lendários, deuses poderosos, monstros assustadores e batalhas épicas. Nossa, parece que poesia épica era o equivalente aos nossos filmes de ação de hoje em dia. Cheia de aventura, fantasia, emoções grandiosas, mas o que exatamente a diferenciava da tragédia, segundo Aristóteles? Para Aristóteles, a poesia épica, assim como a tragédia, imitava a vida, mas num estilo narrativo diferente. Enquanto a tragédia se desenrolava no palco, com atores interpretando os personagens, a poesia épica era contada por um narrador, que descrevia os eventos, os cenários, as ações dos personagens. Entendi. Era como se a gente estivesse ouvindo uma história sendo contada ao redor de uma fogueira, né? Com o narrador nos transportando para aquele mundo distante e nos guiando pelos caminhos da narrativa. Exatamente. A poesia épica tinha um poder imersivo incrível, capaz de criar imagens vívidas na mente do ouvinte e despertar emoções intensas. E assim como na tragédia, a poesia épica também se concentrava em ações de grande magnitude, com heróis extraordinários enfrentando desafios, conflitos grandiosos. E quais eram as características principais desses heróis épicos? Eles eram parecidos com os heróis trágicos, com suas virtudes e falhas. Os heróis épicos eram frequentemente figuras lendárias, semideuses ou mesmo deuses, dotados de força, coragem, habilidades sobre-humanas. Pense em personagens como Aquiles ou de Féroce. Eles representavam os valores, os ideais da sua cultura, inspirando admiração, respeito. Mas eles também tinham suas falhas, né? Afinal, ninguém é perfeito. Nem mesmo os heróis épicos. Claro, apesar de suas virtudes extraordinárias, os heróis épicos também eram suscetíveis a erros, tentações, paixões. A amartia, a falha trágica, também se manifestava na poesia épica, mostrando que mesmo os heróis mais poderosos podiam sucumbir às suas fraquezas. E o que dizer do enredo da poesia épica? Ele era tão estruturado quanto o enredo da tragédia, com começo, meio e fim. O enredo da poesia épica era geralmente mais amplo, mais complexo que o da tragédia, abrangendo um período de tempo muito maior, um número maior de eventos e personagens. Era como uma grande tapeçaria, tecida com múltiplas tramas, subtramas, que se entrelaçavam para criar um panorama épico da história. É como se a poesia épica nos oferecesse uma visão panorâmica da história. Enquanto a tragédia focava no recorte específico da vida, a poesia épica nos levava numa jornada grandiosa, através de diferentes tempos e espaços. Exatamente. E essa amplitude narrativa permitia que a poesia épica explorasse temas mais amplos, mais profundos, como a origem dos povos, a fundação de cidades, as guerras entre nações, as relações entre deuses e mortais. Era uma forma de arte que buscava conectar o presente com o passado, transmitindo valores, ensinamentos, a memória ancestral de um povo. Falando em passado, que exemplos de poesia épica a gente pode citar? Aqueles que Aristóteles usava como referência. Aristóteles considerava a Ilíada e a Odisseia, de Homero, como os modelos perfeitos de poesia épica. Essas obras grandiosas que narram as aventuras de heróis lendários como Aquiles e Odisseu serviram de inspiração para inúmeros artistas ao longo da história. E o que dizer da linguagem da poesia épica? Ela era tão elaborada quanto a linguagem da tragédia. A linguagem da poesia épica era rica em imagens, metáforas e figuras de linguagem.
criando uma atmosfera poética grandiosa, que intensificava a experiência do ouvinte. Era uma linguagem cuidadosamente elaborada com ritmo, cadência e musicalidade, que levava a narrativa a um patamar estético superior. Era como se a poesia épica fosse uma sinfonia de palavras, né? Com o poder de transportar o ouvinte para um mundo mágico, inesquecível. Exatamente. E através dessa linguagem poderosa, a poesia épica conseguia transmitir a grandiosidade dos eventos, a complexidade dos personagens, a profundidade dos temas abordados. Nossa, quanta coisa aprendemos sobre a poesia épica. É. Parece que a gente viajou no tempo e mergulhou de cabeça na cultura da Grécia Antiga. Com certeza. E através da poética de Aristóteles, a gente pôde desvendar os segredos da narrativa épica e entender como essa forma de arte milenar continua nos influenciando até hoje. E para você que nos acompanhou nessa jornada épica pelo mundo da poética, esperamos que tenha se inspirado para explorar ainda mais o universo da narrativa. Seja lendo obras clássicas, assistindo a filmes épicos, ou até mesmo criando suas próprias histórias. Lembre-se das lições de Aristóteles, a importância de um enredo bem estruturado, personagens cativantes e o poder da linguagem para nos transportar para outros mundos. Até a próxima!